Projeto de Lei número 1 de 2016 dos vereadores Alan Donizete Marques, José Augusto e Paulo César, que dispõe sobre o transporte alternativo de passageiros e da outras providências. Peço seja feita a leitura. Projeto de Lei número 1 de 2016, emenda. Dispõe sobre o transporte alternativo de passageiros e da outras providências. A Câmara Municipal de Dumont, Estado de São Paulo, aprova e o excelentíssimo senhor prefeito municipal sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado no âmbito do município o serviço de transporte alternativo de passageiros através de veículos do tipo micro-ônibus e vans com capacidade de não menos que 16 passageiros. Artigo 2º. A execução do serviço de transporte alternativo de passageiros será regida por esta lei, somente podendo ser realizada mediante licença concedida pela Prefeitura Municipal. Parágrafo único. A concessão de licença para vans ou micro-ônibus terá uma taxa mensal fixada por decreto do chefe do Poder Executivo. Parágrafo 2º. Se algum veículo estiver prestando serviço sem a devida licença, sofrerá as penalidades dessa lei, cuja fiscalização será feita pelo município com o apoio da Polícia Militar, caso seja necessário. Parágrafo 3º. A Prefeitura Municipal de Dumont definirá, por decreto, a quantidade de vans que irão prestar serviços autorizados por esta lei. Parágrafo 4º. Será criado o Conselho de Orientação de Transporte Alternativo, composto por 3 representantes, sendo um representante do Departamento de Transporte e Trânsito do município, um representante do usuário do transporte alternativo de passageiros e um representante dos transportadores, com competência para tratar das normas e dos procedimentos indispensáveis à execução do serviço, a partir da publicação desta lei. Artigo 3º. Os veículos utilizados no transporte alternativo de passageiros poderão ser conduzidos por seus proprietários e por um motorista auxiliar, desde que inscrito no Cadastro Municipal de Condutores. Parágrafo único. A inscrição a que se refere o caput estará aberta aos interessados a partir das 13 horas do 5º dia útil após a publicação desta lei e ficará condicionada à expedição de autorização municipal, obtida mediante requerimento junto ao Departamento de Transportes e Trânsito. Artigo 4º. O Departamento de Transporte e Trânsito expedirá autorização municipal a título precário, no qual deverá constar: primeiro, número do certificado. Segundo, nome e endereço do proprietário motorista. Terceiro, características do veículo. Quarto, número de placas do veículo, do chassi e do certificado de propriedade. Quinto, chancela do órgão expedidor. E sexto, assinatura do funcionário expedidor. Artigo 5º. O termo de autorização terá validade de 1 ano e poderá, a critério do Poder Público Municipal, ser renovado anualmente por igual período. Parágrafo único. Não será expedida ou renovada a autorização municipal a quem esteja em débito referente a tributos ou multas municipais relativo à atividade ou ao veículo nela empregado, até que se comprove o pagamento, ou o responsável por recurso administrativo terá efeito suspensivo junto ao Departamento de Transportes e Trânsito. Artigo 6º. A autorização municipal para a exploração do referido serviço será expedida exclusivamente para a exploração de serviços no município de Dumont. Parágrafo único. Somente veículos licenciados em Dumont serão autorizados a operar o serviço de que trata esta lei. Artigo 7º. Os veículos utilizados somente serão conduzidos por seus proprietários e motoristas auxiliares que deverão estar devidamente uniformizados. Parágrafo único. É permitido aos proprietários motoristas dos veículos em serviço
a contratação de condutor para substituí-los em caso de invalidez, incapacidade temporária ou por estar sendo excedida a carga horária máxima estabelecida pela legislação trabalhista. Artigo 8º. O proprietário motorista autorizado a explorar o serviço de transporte alternativo de passageiros deverá satisfazer as seguintes exigências e demais atos estabelecidos em regulamento. Primeiro, ser maior de 21 anos. Segundo, apresentar atestado de antecedentes criminais original e atualizado. Terceiro, o veículo deverá ser de sua propriedade, arrendado ou financiado em seu nome, estar inscrito no cadastro fiscal. Quinto, não possuir outra autorização. Sexto, estar habilitado na categoria D junto ao Departamento Nacional de Trânsito. E sétimo, ter concluído o curso de direção defensiva. Artigo 9. O condutor substituto deverá atender às exigências previstas no artigo anterior e cumprirá turno de trabalho de no máximo 8 horas, prorrogado excepcionalmente por mais 2 horas. Artigo 10. O certificado de registro municipal somente será expedido após a assinatura do termo de responsabilidade e compromisso, onde constará que os veículos destinados ao transporte alternativo de passageiros deverão obedecer, além das normas expedidas pelo Conselho Nacional de Trânsito, e pelo Conselho Estadual de Trânsito, e também pelo CETRAN, que é o Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, aquelas estabelecidas pelo Departamento de Transportes e Transportes do município nos limites desta lei. Artigo 11º. Os veículos em uso no serviço de transporte alternativo de passageiros deverão atender as seguintes exigências. Primeiro, ter menos de 7 anos de uso. Segundo, ter identificação adequada, atendidos os requisitos estabelecidos no Código Nacional de Trânsito e adesivos padronizados fornecidos pelo Departamento de Transportes e Trânsito do município. Terceiro, transportar apenas pessoas sentadas, sem ultrapassar a capacidade licenciada do veículo. Quarto, exibir em local visível exatamente o destino e o número de itinerário. Quinto, não serão utilizados em transporte de carga ou qualquer outra atividade remunerada. Sexto, ter o interior permanentemente limpo e higienizado. Sétimo, ter seguro de responsabilidade civil e de terceiros fixado nos valores mínimos estabelecidos pelas empresas seguradas. E oitavo, estar equipado com tacógrafo. Letra A. O Poder Executivo desenvolverá programa em conjunto com os proprietários motoristas com o objetivo de habilitá-los a operar veículos de passageiros adaptados a pessoas portadoras de deficiência. Letra B. Para resguardar a segurança dos usuários, serão realizadas 2 vistorias por ano em cada veículo. Letra C. Os veículos que estiverem trafegando em desacordo com o estabelecido nesta lei serão apreendidos. Artigo 12º. Serão criados para embarque e desembarque de passageiros locais que atendam os itinerários desde que não confrontem com os pontos de ônibus já existentes. Artigo 13º. Para atender os referidos itinerários, serão expedidas autorizações para os proprietários motoristas, sendo que, para serem criados novos itinerários, deverá haver manifestação expressa de pelo menos 60% dos munícipes com residências comprovadas na área a ser beneficiada. Parágrafo único. Aos sábados, domingos e feriados, os prestadores de transportes a que se refere esta lei ficam obrigados a manter em funcionamento em pelo menos 60% as linhas e horários que disponibilizam nos demais dias da semana.
Artigo 14º. O Departamento de Transporte e Trânsito do município exigirá a apresentação de programação do itinerário com a frequência das partidas, garantindo a continuidade do serviço. O não cumprimento sistemático da programação estabelecida constitui motivo para extinção do itinerário ou da sua transferência para outro interessado. Segundo, os proprietários motoristas que forem autuados transportando passageiros em locais não compreendidos pelos itinerários estabelecidos nesta lei serão punidos com as penalidades previstas no artigo 24º. Artigo 15º. É permitido ao proprietário motorista apanhar ou deixar passageiros durante o trajeto, observada a distância mínima de 15 metros antes ou depois de todos os pontos de paradas de ônibus da linha de transportes coletivo do município. Parágrafo único. A demarcação dos pontos de parada ficará sob a responsabilidade da administração municipal. Artigo 16º. O valor a ser cobrado para a execução do referido serviço não será menor do que a praticada pelas empresas do sistema de transporte público do município. Artigo 16º. O prestador de serviço deverá efetuar o recolhimento do imposto sobre serviço de qualquer natureza na forma estabelecida no Código Tributário do município. 18º. As reclamações quanto a abusos no valor da tarifa serão encaminhadas ao Departamento de Transportes e Trânsito do município. Parágrafo único. O proprietário motorista transportará gratuitamente portador de deficiências e idosos com mais de 65 anos de idade. Artigo 19º. A fiscalização dos serviços de que trata esta lei será exercida pelo Departamento de Transporte e Trânsito do município. Artigo 20º. A função do fiscal será exercida exclusivamente por agentes de trânsito. Parágrafo único. Incumbe aos agentes de trânsito efetuar vistorias, lavrar autos de infração para imposição de multas e fiscalizar o cumprimento das normas relativas ao serviço. Artigo 21º. A inobservância dos deveres expressos nesta lei sujeitará o infrator às seguintes penalidades a serem aplicadas separadamente, sem prejuízo da aplicação das disposições previstas na legislação estadual e federal pertinentes. Primeiro, advertência por escrito. Segundo, multa. Terceiro, suspensão do registro do proprietário motorista ou condutor substituto. E quarto, cassação da autorização municipal para execução do serviço de transporte alternativo de passageiros. Artigo 22º. Será aplicada a pena de suspensão ao proprietário motorista que não atender no prazo de 10 dias às providências determinadas pelo Departamento de Transporte e Trânsito do município. Artigo 23º. Será cassada para a exploração do serviço de transporte alternativo de passageiro quando o proprietário motorista for suspenso por 3 vezes dentro do prazo de 1 ano. Segundo, sempre que houver paralisação do serviço por mais de 5 dias, salvo por motivo de força maior. Parágrafo único. Ao proprietário motorista punido com a pena de cassação de autorização, não mais lhe será concedida outra em qualquer tempo. Artigo 24º. No prazo de 5 dias, o proprietário motorista poderá recorrer das penas de advertência, multa, suspensão e cassação da autorização ao Departamento de Transportes e Trânsito do município. Artigo 25º. É vedada ao proprietário motorista do serviço a paralisação das atividades sem o prévio requerimento de baixa da respectiva autorização. Parágrafo único. Na hipótese de se constatar o abandono de prestação de serviço sem a prévia comunicação ao Departamento de Transporte e Trânsito, ficará impedido de retornar ao sistema de transporte alternativo de passageiros. Artigo 26º. Esta lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogada das disposições em contrato. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 11 de fevereiro de 2016, Alan Francisco Ferracini, vereador do PTB, José Augusto Facchini, vereador do PSD, Donizete de Souza Marques, vereador do PSDB, e Paulo César Fábio, vereador do PSB. Encaminha-se as